São Paulo, Centro, 5 de fevereiro de 1985. Rolf lê um texto da mãe. Título: Nossa vida interior e sua representação simbólica através de imagens. Fonte: A Mãe, volume 7, páginas 270 a 274. A mãe hoje, de Montatem, de 55. Primeiro, ela lê alguma parte das cartas de Sri Aurobindo, reunidas no capítulo com o título Entrega e Abertura. Então alguém pergunta, Doce Mãe, o que é o significado de... Ela cita Sri Aurobindo, uma abertura horizontal para dentro da consciência cósmica. Doce Mãe, qual é o significado de uma abertura horizontal para dentro da consciência cósmica? E ela responde, bem, nós temos sempre a sensação ou de uma ascensão vertical às alturas da consciência suprema, ou uma espécie de, como colocar isto, de abrir-se horizontalmente para dentro de uma consciência cósmica. Mais uma vez, bem, nós temos sempre a sensação ou de uma ascensão vertical às alturas da consciência suprema, ou uma espécie de, como colocar isto, de uma abertura horizontal para dentro de uma consciência universal. Uma consciência universal significa tornar-se consciente das forças que se manifestam no universo e em tudo que é manifestado. Por exemplo, exatamente isto. Há muitas pessoas aqui. Bem, suponhamos que as pessoas representam o universo. Ora, você quer se unir com elas. Você tem um movimento de consciência estendendo-se acima de todas elas e unindo-se com todas elas. Assim, faz um gesto. É um movimento que se espalha horizontalmente. Mas se você quer se unir com a força supramental que quer descer, você tem a sensação de reunir toda a sua aspiração e fazê-la subir no sentido, uma ascensão vertical às forças mais altas que devem descer. É apenas uma questão de movimento, você vê? É um movimento de abrir-se, um movimento de concentração e ascensão. Então volto mais uma vez. A pergunta foi pelo significado de uma abertura horizontal para dentro da consciência cósmica. E então, interessante didaticamente, não? Ela começa não a explicar o movimento, mas a falar primeiro do outro movimento complementar, da ascensão vertical, para assim explicar a horizontal. Então você vê, sempre temos a sensação ou de uma ascensão vertical às alturas da consciência suprema, ou uma espécie de, como colocar isto, de abertura horizontal para dentro de uma consciência universal. Então tem as duas
e parece que só as duas direções, só a vertical e só a horizontal, ou é um ou é outro. E então o horizontal, a consciência universal, significa tornar-se consciente das forças que se manifestam no universo e se manifesta em tudo que é manifestado. Então também duas coisas: se manifestar a própria, tornar-se consciente da própria energia universal, cósmica, e depois de tudo, pessoas, coisas, objetos, fenômenos, natureza, em que essas forças se manifestam, as duas coisas. E então, como exemplo, ela diz: há muitas pessoas aqui e vamos supor que as pessoas representem o universo. Então, se você quer se unir com elas, você tem um movimento de consciência que se espalha acima de todas elas e se une com todas. Que não seria no sentido de ascender, mas vamos dizer, não como que penetrando em cada um diretamente, mas como que um cobertor, não de cima. Se eleva um pouco e em cima então se espalha sobre todas, envolvendo-as, contendo-as. Certamente imagino que tenha sido o gesto que ela faz assim, não? Em cima e como que abraçando, contendo. O movimento se espalha horizontalmente. Mas se você quer se unir com a força supramental que quer ser, você tem a sensação de reunir toda a sua aspiração e fazê-la subir numa ascensão vertical às forças mais altas que devem descer. É somente uma questão de movimento. É um movimento de abrir-se, de abertura, ou um movimento de concentração e ascensão. Outra pergunta que se coloca: o que significa a libertação do ser psíquico? Achei bom porque ontem falamos dele justamente, do ser psíquico. E ela diz: porque nós temos a sensação, é uma sensação que se tem muitas vezes no começo da sadhana, que o ser psíquico é como que trancado numa espécie de concha dura, uma prisão. É isto que impede a ele de se manifestar externamente e entrar numa relação consciente e constante com a consciência exterior, o ser exterior. Nós temos então a sensação que ele é como que encerrado numa caixa ou numa prisão com muros que têm que ser quebrados. Uma porta que tem que ser forçada a fim de possibilitar a entrada. Então, naturalmente, se nós conseguimos quebrar os muros, abrir a porta, isto liberta o ser psíquico que estava trancado e que pode agora se manifestar externamente. Mas estas todas são imagens. E cada pessoa, naturalmente, tem sua própria imagem pessoal, seu método pessoal, com pequenas modificações. Então, também volto a ler mais uma vez. A pergunta foi pela libertação do ser psíquico. Ele diz, se fala da libertação do ser psíquico porque nós temos a sensação, é uma sensação que a pessoa tem muitas vezes no começo da sadhana, de que o ser psíquico é como que trancado
numa espécie de concha dura, uma prisão, e que é isto o que o impede de se manifestar externamente e entrar numa relação consciente e constante com a consciência externa, o ser exterior. Temos a sensação completamente de como ele estivesse encerrado numa caixa ou numa prisão com muros que têm que ser quebrados, ou uma porta que tem que ser forçada, a fim de possibilitar a entrada. Então, naturalmente, se nós conseguimos quebrar os muros, abrir a porta, isto liberta o ser psíquico que estava aprisionado e que pode agora se manifestar externamente. Mas todas essas são imagens, e para cada pessoa, naturalmente, uma outra imagem é válida, cada um tem seu próprio método pessoal com pequenas modificações. Algumas destas imagens são muito comuns a todos aqueles que tiveram a experiência. Por exemplo, quando se desce nas profundezas de seu ser para encontrar o psíquico bem na base da consciência, há esta imagem de descer num poço profundo, de ir descendo e descendo cada vez mais fundo, descendo, e é como se nós estivéssemos realmente afundando num poço. Naturalmente, todas essas são analogias, mas são associações com a experiência de impressões que dão uma grande parte de força e realidade à experiência. Então, às vezes, algumas das imagens que cada um tem individualmente, mas algumas das imagens, parecem mais básicas, mais centrais, são muito comuns a todos que tiveram a experiência. Por exemplo, quando descemos para dentro das profundezas de nosso ser, para encontrar o psíquico bem na base da consciência, há essa imagem de ser num poço fundo, de ir descendo e descendo, cada vez mais fundo, descendo. E é como se estivéssemos realmente afundando num poço. Naturalmente, são analogias, mas são associações com a experiência de impressões que nos dá uma grande parte de força e realidade concreta na experiência. Quando nós continuamos com a descoberta de nosso ser interior, de todas as partes diferentes de nosso ser, temos muitas vezes a sensação de que estamos entrando fundo num hall ou numa sala, e de acordo com a cor, a atmosfera, as coisas que este hall contém, nós temos uma percepção muito clara da parte do ser que estamos visitando. E então nós podemos passar de um quarto, uma sala para outra, abrir portas e nos introduzir cada vez mais fundo em salas
cada uma das quais tem seu próprio caráter. E muitas vezes, estas visitas interiores podem ser feitas durante a noite. Então, isto toma uma forma ainda mais concreta, como um sonho. E sentimos que estamos entrando numa casa e que esta casa é bem familiar para nós. E de acordo com o tempo, os períodos, ela é internamente diferente. E algumas vezes pode estar num estado de uma desordem muito grande, de uma confusão muito grande, onde tudo é misturado entre si. Algumas vezes há mesmo coisas quebradas. É um caos inteiramente. Outras vezes, estas coisas são organizadas, colocadas em seu lugar. É como se tivéssemos arrumado a casa. Nós a limpamos, nós a colocamos em ordem e é sempre a mesma casa. Esta casa é a imagem, uma espécie de imagem objetiva de seu ser interior. E de acordo com o que você vê lá ou faz lá, você tem uma representação simbólica de seu trabalho psicológico. Isto é muito útil para concretizar. Depende das pessoas. Então, volto mais uma vez. Ela primeiro diz que ver a porta, ver os muros, ver uma casa, depois como ela fala, com quartos dentro, salas, são analogias. Quer dizer, isto, vamos dizer, a experiência se traduz para nós em imagens, através de imagens. Não, esta não é a própria realidade, mas ao mesmo tempo é simbólico e é significativo. Que o que você encontra lá, ou pelo que você passa, como que corresponde mais ou menos perfeitamente ao que você atualmente vive, o ponto em que está, e indica o que deve ser feito. Então, como depois ele diz, a casa está em desordem, está em caos. Então, a questão é agora você fazer ordem em si. E talvez você encontrar na casa sendo colocada em ordem, significa que você está no processo de se ordenar interiormente. Então, são assim, imagens bem simples, bem concretas e bem universais, como ele diz. Então, algumas dessas imagens são bem comuns a todos que tiveram a experiência. E então, mais uma vez, quando então continuamos com a descoberta do nosso ser interior, de todas as diferentes partes do nosso ser, temos muitas vezes a sensação de estarmos entrando fundo num hall ou num quarto, e de acordo com a cor, a atmosfera, as coisas que contém, temos uma percepção muito clara da parte do ser que estamos visitando. Não sei, se fosse, por exemplo, o porão em que se entra, meio escuro, meio mofado, meio esquisito, então possivelmente estamos descendo no nosso subconsciente. Se é garagem, cozinha, quarto de empregada, então estamos trabalhando naquele momento e nos informando sobre a parte física do nosso ser, ou as necessidades vitais mais baixas. Se estamos entrando talvez na sala
de familiares, etc., talvez estamos na região do afeto, da emoção, e assim por diante. Estamos subindo no sótão para um lugar onde nem tem móveis, não tem nada, mas tem muita luz, e ninguém nunca está lá, só nós solitariamente, às vezes, quando queríamos nos retirar, estamos indo para alguma região mais alta da mente, e assim por diante. Então, tudo nesse caso é simbólico. E se então lá no sótão tivesse, não sei, tudo muito sujo, aranhas e tudo meio já caído e chuva pingando, quer dizer, há muito que nós não fomos fazer umas viagens lá em cima. Então, está na hora para limpar as coisas lá. Então, de acordo com a cor, a atmosfera, as coisas que então aquele espaço, aquele quarto, aquela sala contém, nós temos uma percepção muito clara da parte do ser que estamos visitando. Então, nós podemos passar de um quarto, uma sala, um espaço para outro, abrir portas e entrar em espaços cada vez mais fundos, cada um dos quais tem seu próprio caráter. Então, me parece, a primeira audição de Estudos Nós Dois é entrar na casa. Então é bem nesse sentido, entrar em seu ser interior. E então estas visitas podem ser feitas durante a noite. E quando se toma, então isso toma uma forma mais concreta, como um sonho, e sente que está entrando numa casa e que esta casa é muito familiar a nós. E de acordo com o tempo, os períodos, ela é diferente internamente. E às vezes ela pode estar num estado de uma desordem bem grande, uma confusão bem grande, onde tudo está misturado entre si. Algumas vezes há até coisas quebradas, e é um caos completamente. Outras vezes, as coisas são organizadas, colocadas em seu lugar. É como se tivéssemos arrumados a casa. Nós a limpamos, a colocamos em ordem, e é sempre a mesma casa. Esta casa é imagem, uma espécie de imagem objetiva de seu ser interior. E de acordo com o que você vê lá, ou você faz lá, você tem uma representação simbólica de seu trabalho psicológico. Então isso não sei, é tão simples e se pode fazer um passo além, não? E tomar simplesmente a situação que se está vivencialmente como símbolo disso, do mesmo jeito. Encontramos fora o que temos dentro, somos dentro. Então, quem está agora aqui não é casualmente aqui, não está casualmente aqui, mas é sinal realmente, bem concretamente, que está buscando alguma coisa. Quem se arrancou de sua família para conseguir chegar aqui e tem que voltar para lá e nem está tão quieto aqui, Então, a situação dele é essa. Muito simples. Então, tem que ver onde colocar mais energia, como dividir as energias, como equilibrar as energias, etc, etc. Onde se trabalha cada um de nós é muito significativo. Por exemplo, vamos dizer, Lourdes. Ela não trabalha aqui. Não trabalha na minha sala de gravações. Não trabalha no depósito.
Mas os dois lugares onde ela está lá embaixo, e meu quarto, cozinha, banheiro. Então, é nesta região que ele tem que fazer seu trabalho, em si. Uma região simples do físico. Como ela ontem falou, não? Se a gente quer e o físico não quer. Aí está o ponto. É assim, é bem simples. Vera, é tão claro, não? O movimento interior dela, do ser interior. Ela no momento está, como nunca, com a intensidade como nunca antes, entre duas coisas. A cidade dela, o grupo dela, parece a família já caiu lá, mais ou menos. E algo novo lá crescendo, novo grupo, movimento, o trabalho dela como professora também, e a casa, muito intensamente no momento. No momento que nós vamos para Salvador, não pode ser mais nesses termos. Talvez um dia vai haver até uma decisão, não, nesse sentido. Então, cada um pode assim olhar a sua vida diretamente, ou ela dispensou o filho assim por 3 dias ou 2 dias, nem sabe quando ele volta, porque não acertou exatamente a data de volta, de retorno. Está de férias, mas sem jeito, porque ele vai voltar, sim. Está aqui meio forçadamente, assim por si mesma, forçada, mas sem a convicção toda plena, não? Então, disso, sobre o estado de ser interior dela. Que as coisas lá não estão tão claras não ainda. Na verdade, tudo claro, ela está aqui, nós está em outro lugar. Então, cada um pode ler assim, tão simples, tão simples. Eu tive uma experiência muito forte, ou alguns já devem conhecer a história, desculpem, mas alguns não conhecem. Assim, nossa, que me bateu, mas tanto, assim, a partir daí ficou assim tão claro para mim. São sempre como que situações excepcionais que nos mostram como que verdades básicas. Então, no caso, eu estive 2 vezes na Califórnia. Isso foi antes da comunidade, da casa começar a existir. Foi no começo. Foi em ligação com esta viagem que todo contato com a primeira pessoa da casa se fez e que praticamente a comunidade se iniciou. Eu fui para a Índia, para o ashram, isso foi em 70, fim de 70, novembro de 70, via Califórnia. Eu tinha um amigo em Califórnia, em Los Angeles, Hollywood, Los Angeles, que tinha conhecido no Sri Aurobindo Ashram. E lá em Los Angeles existe este centro, East West Cultural Center, que é o centro de cultura ocidental oriental. É a autora de The Language of the Gods, a linguagem dos deuses, um livro sobre sânscrito, que nos presta assim supremos serviços aqui, que somos ignorantes, porque lá tem tudo, todo um conhecimento que a gente copia. Lá a fundadora e a então presidente desse centro, que é uma casa grande, é Judith Tyberg, uma pessoa que se formou em sânscrito. É uma pessoa que, através do estudo de sânscrito, foi à Índia e lá, na busca dela, encontrou-se pessoalmente com Sri Aurobindo e foi aceita como aluna discípula dele. E a partir daí, então, a vida dela tinha seu centro e ela, com meios próprios, construiu lá em Los Angeles uma grande casa, adquiriu um terreno, talvez de 20 ou 30 anos que ela economizou sozinha para poder fazer isso. Uma pessoa de muita força e muita determinação existencial, óbvio.
E o meu amigo era o vice-presidente, isso só é tudo externamente, quer dizer, é um grupinho pequenininho e todo mundo assim muito junto e muito irmão. Então eu fui para lá visitá-lo, fiquei com ele e fomos todo dia para Los Angeles, que é pertinho de Hollywood, para ir ao centro. E se planejou então uma viagem para o deserto, o Death Valley. Então tudo que eu mostro aqui, as pedrinhas, é tudo para mim real. Eu estive lá eu mesmo. É um deserto perto de Los Angeles, vamos dizer, algumas horas de automóvel. E em meio tem vegetação, tem partes onde pessoas moram. Mas depois trechos inteiros só o deserto morto. E nós fomos então visitar, fomos no sábado, pernoitamos, voltamos domingo à noite. Visitamos um casal ligado a Cheryl Binder, a mãe, e a Judith Tybeck, ela tinha adquirido de Champaclal pintou. Ela era o assistente da mãe. Ele começou, num dado momento, meio impulsionado pela mãe, ou só seguindo uma sugestão dela, a pintar. E pintar coisas bem abstratas, só assim, coisas de energia. Numa época em que ninguém fazia isso ainda, assim, na arte moderna. Ou se tivesse feito, foram então os primeiros pioneiros. Acho que nem fizeram ainda. E a mãe, quando via as pinturas, assim, via muita pureza, muita força, muita harmonia, muita verdade nisso. E como o relacionamento dela com ele foi muito pessoal, muito íntimo, então ela começou a ela própria dar títulos a cada pintura dela. E não só isso, mas quando mostrou, então ela escreveu com a mão dela, com grandes letras embaixo da pintura, o nome da pintura. E a Judith Tybeck tinha adquirido, eu acho adquirido mesmo, ou conseguido de Champaclal, como ela era uma discípula do próprio Cheryl Binder, pessoalmente mesmo, algumas pinturas destas. E estavam lá expostas no hall, no estúdio, no salão do centro. Mas algumas pinturas foram emprestadas para aquele casal lá no meio do deserto. Não sei, tinha alguma reunião ou uma pequena exposição lá. E então foi decidido que naquele dia nós iríamos pegar as pinturas de volta de lá. Então fomos no sábado e pernoitamos na casa desse casal e pegamos as pinturas, ou elas foram colocadas no carro. Eu não participei disso, não sei como aconteceu. E voltamos então para Los Angeles. Em Los Angeles então chegamos de noite, já era escuro, se entra, é bem estreito, entra um muro e a própria casa, uma entrada, e depois tem um pátio, uma abertura, e aí sai a porta para o galpão, é um galpão que é o salão deles. E então estamos lá e abrimos a porta do salão para descarregar o carro. Então abrimos o bagageiro, estava no bagageiro, era um carro enorme, bem grande, até o nome, tive amigos eu não sei em que canto da minha mente. Talvez ele venha. E então, alguém pegou uma primeira pintura, eu também fui lá e peguei uma, e assim, no momento que eu tive essa em mão, assim, realmente como um relâmpago, como assim, a sensação, a clareza total, assim, dizer, bom, o que você tem em mão tem significado. Mas o momento é único, ninguém no mundo, ninguém na história do mundo inteiro
desde que o mundo existe até que ele vai existir, vai estar nesta situação de poder agora pegar uma pintura pintada por Champaka, que a mãe viu, onde a própria mãe escreveu o título do quadro, e levar isto de um lugar para outro, mas tendo isso fisicamente em mãos. Eu mesmo também nunca estarei mais na situação. Não sei se vou voltar para Los Angeles mais uma vez na minha vida, parece que não. E se for, se tem ainda as pinturas lá, se tiver as pinturas, será que foram emprestadas? E quando forem buscadas de volta, será que eu outra vez participarei disto? Momento totalmente único. Assim, bateu assim. Então, eu carreguei assim na consciência de que isto... E não foi uma outra pessoa que pegou este quadro. Fui eu. Então, o que neste quadro estivesse, só podia ser para mim. E chamei a atenção depois de um outro amigo, de meu amigo que estava nos ajudando, disse, olha bem, o que você está carregando aqui é para você. Leia o título, você saberá alguma coisa sobre si. Então, carreguei lá, então virei o quadro e entreguei. E estava escrito então Ocean of Bliss, quer dizer, oceano de beatitude, de alegria. Então, estou esperando que antes da minha morte isto se realize, não? Foi assim, e a partir daí assim fiquei como que desperto, não é sempre, mas é uma consciência bastante constante, diria eu, bastante contínua, de que realmente cada situação, cada movimento, as pessoas em volta, o tipo de problemática que surge, tipo de pessoas que estão comigo, tipo de trabalho que eu faço, que tudo isto tem sua linguagem, assim, bem clara para mim, bem forte. Quer dizer, é como se eu estivesse num sonho. Cada coisa simbólica de uma realidade que está dentro de mim, assim como para cada um de nós. Então, a gente no fundo nem precisa sonhar para poder ver as coisas, não é? É tudo bem simples. Então ela falou da casa, não? Primeiro desarrumada, depois arrumada. Esta casa é uma imagem, uma espécie de imagem objetiva de seu ser interior. Não? Aqui, por exemplo, a casa, não? Por exemplo, eu deixei a minha casa realmente atrás, na Europa, até meu país, a minha terra, a terra de onde nasci fisicamente, por alguma razão. E aqui sempre resisti à tentação de construir uma casa minha, pessoal. Nunca me interessou realmente, nunca. É uma coisa que não, como que nem cabe mais a mim. E construir uma casa praticamente, ou nem construir uma casa, mas crescer uma casa que de um lado é a expressão daquilo, da minha aspiração, daquilo que eu sou, e ao mesmo tempo não é minha casa. Então tudo isso é simbólico, não? Como eu disse, a casa é a imagem simbólica do ser interior. E cada pessoa que está nesta casa, fisicamente ou no sentido maior, está dentro da casa que através de meu ser nasceu e surgiu e está se sustentando e está crescendo. Então tudo isso é uma linguagem muito clara, muito óbvia. Agora, ele para trás.
Então, de acordo com o que você vê nesta casa, ou faz lá, você tem uma representação simbólica de seu trabalho psicológico. Psicológico quer dizer daquilo que você tem que trabalhar em si e procurar, etc. Isto é muito útil para concretizar as coisas. E depende das pessoas. Algumas pessoas são apenas intelectuais. Para elas, tudo é expresso através de ideias e não através de imagens. Mas se eles querem descer para dentro de um domínio mais material, então elas arriscam não tocar coisas em sua realidade concreta e permanecer somente no domínio de ideias, permanecendo na mente e permanecendo lá indefinidamente. Então, nós pensamos, as pessoas pensam que estão fazendo progresso e mentalmente se fez isto, embora seja algo completamente indefinido. O progresso da mente pode levar milhares de anos, porque é um campo muito vasto e bem indefinido, que é constantemente renovado. Mas se nós queremos progredir no vital e no físico, bem, esta representação em imagens se torna muito útil para fixar a ação, torná-la mais concreta. Naturalmente, isto não acontece completamente à vontade. Depende da natureza de cada um. Mas aqueles que têm o poder de se concentrar em imagens, ou através de imagens, bem, eles têm uma facilidade a mais. Então, vamos ver. Algumas pessoas são apenas intelectuais. Para elas, as pessoas, cada coisa é expressado por ideias e não por imagens. Então, a diferença entre ideia e imagem. Ideia é uma percepção mental abstrata de um princípio, de um conjunto de pensamentos, de leis, de premissas, o que for, que forma algo que tem sua realidade, mas não se traduz numa imagem. Essa imagem teria que ser realmente algo como que real, como que algo que pode ser vivido. A ideia é apenas abstrato. Então, os intelectuais, normalmente, ela não tem a experiência de imagens. Para eles, tudo tem que ser expresso em ideias. E se eles querem descer para um domínio mais material, onde a ideia não pode ser a luz que conduz, mas onde só se pode ver as coisas, que é algo mais material, por exemplo, já na emoção, no emocional, a ideia não vai poder fazer muita coisa aí, não. No domínio da mente, sim. A ideia rege. Mas no domínio da emoção, você pode ter uma ideia, mas a realidade é diferente. E no domínio físico, material, menos ainda. Então, eles arriscam que não toquem as coisas em sua realidade concreta e permaneçam só no domínio das ideias, permanecendo na mente e lá permanecendo indefinidamente. Então a pessoa como que desce para dentro disto, mas não vê, não percebe a realidade, mas vai com suas ideias sobre a realidade e joga então as ideias, imagens sobre a realidade, mas não vê o que existe realmente aqui. Enquanto pessoas que são menos intelectuais, como não são regidas por ideias, as próprias imagens se apresentam mais facilmente. Enquanto a pessoa dominada por ideias intelectualmente,
ela, como que toda uma parte da realidade escapa a ela, não percebe, porque a ideia rege. Então, por exemplo, se pensa que está fazendo progresso, então tem ideias sobre como progredir, e a luz que tem que descer, e as células todas ficam vibrantes com luz, e rezando, e tudo mais, então você tem a sensação de que realmente, e tudo mais, pensando que está fazendo progresso. E mentalmente, isso foi feito, embora é algo totalmente indefinido, na verdade. As coisas não se realizam. Um pouco eu penso naquilo que fala da imitação mental. Não é bem isso, mas seria o mesmo problema, quer dizer, a forte vivência no intelecto, como os intelectuais facilmente são alienados na vida, não conseguem o contato real com as coisas e não conseguem lidar com as coisas. Mas seria algo unilateral e algo desequilibrado. Na verdade, mas o intelecto forte deveria estar em tudo, de alguma maneira, colocado e em casa, de uma outra forma. Talvez não da mesma forma forte como no intelecto, mas de alguma maneira. O progresso da mente, boas expectativas, boas perspectivas, pode levar milhares de anos, porque é um campo muito vasto e muito indefinido, que é constantemente renovado. No campo da mente, se interliga ao campo mental da época sempre, do século, de todo o campo mental da humanidade. E mentalmente é o único campo em que a humanidade progrediu tremendamente. Está progredindo tremendamente. As mudanças mentais e intelectuais, de ideias, conceitos, percepções, ousadias, arrojos mentais são enormes, que a humanidade passou. Mas em termos, vamos dizer, físicos, pouca mudança. Em termos emocionais, a mesma marmelada de sempre. Há milênios. Não houve mudança. Então ele diz, o campo da mente é vasto e em constante mudança. Por isso leva então o progresso aí milhares de anos. Mas se então nós queremos progredir não só mentalmente, mas no vital, no físico, aí então esta representação em imagens se torna muito útil para fixar a ação, para torná-la mais concreta. Que quanto mais sua problemática, situação, objetivo, condições interiores se representam a você em forma de imagem, e você não recusa a imagem, diz, assim, sonhar uma coisa horrorosa, nem quero pensar nisto. Então, aí está tudo perdido. Aí você está tão envolvido consigo, você não vai ver nunca nada. Nesta vida não mais. Mas se você diz, bom, sonhei isto e aquilo, apareceu lá a minha mãe e de repente caiu a cabeça dela e, não sei, veio um cachorro pegar a cabeça, não, e levou não sei para onde. Bom, então não vou me assustar. Mas vou dizer, bom, o que significa isso? Em que situação estou com ela? Como é? O que significa isso? A cabeça não é o coração que ele pegou, não foi o pé, o calcanhar, não foi a barriga, mas a cabeça. A cabeça, quer dizer, é o lugar da consciência. Caiu, um cachorro levou. Quer dizer, não ficar assim, horrorizado, etc., mas simplesmente ler nas coisas. Muito simples. Não como se pode ler assim, já está ficando claro aos poucos, nos acidentes que se levam, não? É tão, linguagem tão simples, claro. Mas como eu digo, no momento que está assim envolvido e então
a partir daí, então, dá um carinho especial à sua mãe, porque se sonhou assim, sem se preocupar que sonhou assim, via ela nessa condição, impossível. Então, aí foi tudo perdido, toda a mensagem. A não ser que a própria cabeça caia um dia, não tem mais solução, não é? Então, mas se quer progredir, não no campo intelectual, que é infinito e leva milhares de anos, mas no vital, no físico, então esta imagem, esta representação em imagens se torna muito útil para fixar a ação, para torná-la mais concreta. Naturalmente, isto não acontece completamente à vontade. Depende da natureza de cada um. Quer dizer, não é todo mundo que vê. E não é todo mundo que sonha constantemente. E lembra os sonhos. Depende de cada um, da natureza de cada um. Mas aqueles que têm o poder de se concentrar produzindo imagens, bem, eles têm uma facilidade a mais, caso se saibam aproveitar dela. Você pode ser inundado por imagens e você não lê, você não aprende nada. Então, foi perdido. Então, uma última imagem, para terminar. Está sentada em meditação, diz ela, diante de uma porta fechada, como se fosse uma pesada porta de bronze. Estamos em frente dela com a vontade que ela deve abrir e para passar para o outro lado. E então toda a concentração, toda a aspiração se reúne num único raio e empurra contra esta porta. E empurra cada vez mais com uma energia crescente, até que de repente ela rompe e se abre. E nós entramos. Isto produz uma impressão muito poderosa. É como se estivéssemos mergulhados para dentro da luz, e então temos a plena fruição de uma mudança repentina e radical de consciência, com uma iluminação que se apossa de nós totalmente. E sentimos como se estivéssemos nos tornando uma outra pessoa. Isto é uma maneira muito concreta e muito poderosa de entrar em contato com seu ser psíquico. Então, só para deixar claro, para não agora as mentes não começarem a trabalhar talvez erroneamente com o material que nos foi oferecido aqui. Como eu disse, as imagens, se elas vêm espontaneamente, ou se podemos, concentrando-nos, começar a ver interiormente. Essas imagens são simbólicas da realidade interior, da situação vivencial até, embora isso deva ser assim mais cuidadoso, não querer traduzir diretamente a imagem interior como se ela representasse fielmente a situação externa. Porque é sempre simbólico. Em primeiro plano diz respeito ao nosso próprio trabalho interno, interior. Não tão diretamente à situação vivencial externa. Mas essa imagem só serve se ela não representa apenas uma ampliação de nossa vivência emocional, nervosa, geral. Se apenas, vamos dizer, acrescenta mais um domínio e a gente tem, além dos pesadelos do dia, ainda os pesadelos da noite, então fica pior ainda. Para se consegue ler os pesadelos da noite e compreender que é uma representação simbólica, não uma vivência nesse sentido apenas, mas algo como que um livro que nos dá uma mensagem, então é útil, diz ela. E as pessoas então que têm a facilidade de sonhar ou de mesmo
com que se concentrar e ver coisas, recebem com isto uma facilidade a mais para poder trabalhar melhor consigo, unicamente. Do resto é gratuito. Do resto é como um galo que tem assim, as penas especialmente bonitas e coloridas, mas fica sem consciência, então não tem sentido. Perdido. Mas não é a condição para poder se trabalhar. Então, para que ninguém também agora diga, bom, eu nunca vejo nada, então já sei. Meu destino é que não posso me trabalhar nesta vida. Eu não vejo, não recebo nenhuma indicação. Não é isso também. É uma facilidade. Mas não é indispensável, absolutamente. E dentro disso, isso sabemos da psicologia de Jung, especialmente da linha Jung, vamos dizer. Hoje já não é mais ele só. Que em todos os sonhos que ocorrem, embora sejam individualmente diferentes, existem certas imagens, condições, situações, elementos que são comuns, que aparecem quase em todos os sonhos, o que chama de arquetípico, então. Então é isso que ele diz, assim, todos que tiverem a experiência do ser interior, da viagem para dentro, falam em imagens muito semelhantes, embora com pequenas modificações pessoais, referentes à própria pessoa, mas que tem realmente coisas que são bem gerais. E mais uma vez, isso é muito interessante, não? Quando eu falo da casa, que por excelência seria o ser interior nosso, e falo então dos vários espaços que esta casa contém, e que, segundo o que encontramos nela, podemos ler sobre onde estamos vivendo. Em primeiro plano, para onde estamos indo raramente, em que estado as coisas estão, etc, etc. E a partir daí, então, saber o que deve ser trabalhado. E tudo isso me parece assim bem simples, bem real, bem concreto. E a minha ampliação, então, foi dizer que podemos considerar isso aqui também como se fosse uma imagem. E não deixa de ser uma forma em que o ser interior, vamos dizer, nesta existência, se movimenta e que ele assumiu. E então, ler as próprias circunstâncias, ambiente, tipo de trabalho, tipo de relacionamento, tipo de ocorrências, onde você está e o que você tem que trabalhar. É simples, de certo modo. É difícil o trabalho, mas não é tão difícil ler as coisas. Agora vem esse trecho horrível, não? Que li no ser interior. Porque agora a pessoa pergunta se há normalmente, comumente, um nexo, uma conexão entre o ser psíquico e a consciência mais alta. Um nexo entre o ser psíquico e a consciência mais alta. Se há ou não o nexo. E ela diz, comumente, quer dizer, na vida comum, uma relação entre o ser psíquico e o outro diz, sim. Então ela diz, não, ele é quase totalmente inconsciente, não consciente. Na vida comum, não há nenhuma única pessoa em 1 milhão de pessoas que tenha um contato consciente com o seu ser psíquico, nem mesmo momentaneamente. Então, já fizemos o cálculo, então, não? Se não é nem uma em 1 milhão, deve ser uma meia pessoa em 1 milhão. Então, em 2 milhões, assim, generosamente, dizemos, teria uma pessoa. Habitação de São Paulo? É assim que tem que trabalhar. Senão fica assim tudo fantasia. 10? Não chega a 10, não. 8? Vamos dizer, 8? 8.
Então tem 4 pessoas aqui em São Paulo que têm contato consciente com ser psíquico. E se 2 das pessoas viajaram, então você tem 2. Imagina. A vida comum. A vida comum é a vida mista. Que um ou outro elemento predomina, mas em geral é resolver a vida. Responder às exigências da vida. Às questões da vida. Viver o que todo mundo vive. Em primeiro plano, família, trabalho, casa. Quem está nisso está vivendo a vida comum. Que cada um tem uma aspiração, ou algumas pessoas têm a aspiração e procuram dar uma forma especial à sua vida, tudo bem, mas a não ser que ela se desprenda disto totalmente, seria um mundo comum, uma vida comum. Como digo, é uma vida mista, que a maioria de nós aqui já vive. O desprendimento não significa necessariamente desprendimento físico. Isso pode ocorrer e não precisa ocorrer. Posso viver junto a meus familiares e interiormente estar a milhas distantes, e assim também posso agir sobre eles, como eu achar por bom. Eu penso em Joselita no momento. Era pegar os pais, desalojar a casa deles, botar um apartamento, não por causa de um namorado, não por causa de alguma coisa assim, mas para espaço, uma coisa maior. Fala muito claramente. Não é qualquer um que tenha força para isso, não. Então, por aí já se vê. Ora, interessante, é bom, vamos dizer, em seguida logo se vê mais realmente. Então, são pouquíssimas pessoas então, que têm esse contato consciente com o seu ser psíquico. Nem mesmo momentaneamente. O ser psíquico pode trabalhar de dentro, mas tão invisível e tão inconscientemente para o ser exterior, que é como se ele não existisse. E na maioria dos casos, na imensa maioria, na quase totalidade dos casos, é como se estivesse adormecido, não ativo absolutamente, uma espécie de torpor. É somente com a sadhana e um esforço muito persistente que nós conseguimos ter um contato consciente com o nosso psíquico, com o nosso ser psíquico. Naturalmente é possível que haja casos excepcionais, mas isto é realmente excepcional. E são tão poucos que poderiam ser literalmente contados, onde o ser psíquico é inteiramente um ser inteiramente formado, livre, mestre de si, que escolheu voltar à Terra no corpo humano a fim de fazer seu trabalho. E neste caso, mesmo se a pessoa não faz a sadhana conscientemente, é possível que o ser psíquico seja poderoso o suficiente para estabelecer uma relação mais ou menos consciente. Mas esses casos são, para dizer mais uma vez, únicos, e são exceções que afirmam a regra. Em quase todos os casos, um esforço bastante sustentado é necessário
para a pessoa se tornar consciente de seu ser psíquico. Se diz comumente, em círculos espiritualistas, ocultismo possivelmente, que se pode fazer isso dentro de 30 anos. E se consegue, dentro de 30 anos, que se pode estar muito feliz. 30 anos, entende-se, de esforço sustentado. Pode ocorrer que seja mais rápido. Mas isso é tão raro que imediatamente se diz, este não é um ser humano comum. É o caso de pessoas que foram consideradas mais ou menos seres mais ou menos divinos, que eram grandes yogis, grandes iniciados. Bom, já termina. Vem o último ponto do dia. Depois, em silêncio, você quer uma concentração, uma meditação? Sugiro que as luzes sejam apagadas. Esta luz aqui, acima da minha cabeça, especialmente porque há muitos insetos aqui. Eu sinto assim como se a leitura do último trecho não nos colocasse na situação que ele falou antes, diante de uma porta pesada de bronze. E a não ser que tenha então esta intenção de aspiração que puxa, empurre, insista, é o único jeito de abri-la. E também muito claro, assim, imediatamente, naqueles entre nós que têm a mente viva e com a necessidade de trabalhar sempre, como as imaginações surgem. Não são as imagens, mas são imaginações realmente. E como facilmente com que alguém nos inventa as coisas. Em vez de desistir disto e aguardar e ver esta porta e ver que ela não está aberta ainda, então perde energia imaginar coisas. Para quê? A questão é concentrar a força e abrir a porta. A única coisa a ser feita. Ou se não abrir, mas o tanto quanto possível forçá-la. Ao que parece, quando se está lá dentro e quando aconteceu a abertura, não tem mais necessidade de procurar experiências especiais. Como se vê no caso do próprio Sri Aurobindo da mãe, vamos dizer, a vida deles exterior foi simples depois, vamos dizer, atender ao que havia, não procurar mais nada em ninguém, não precisou mais. Mas para nós talvez assim mais imediato, mais precioso esta questão das imagens que a gente vê, ou a leitura, como eu digo, no seu próprio âmbito vivencial, assim bem em detalhes mesmo, para ver onde se está interiormente. E a partir daí não só ver, mas começar o trabalho. E como ele diz muitas vezes, não? Que muitas dificuldades, em relação a dificuldades especialmente, no momento que você trabalhar interiormente, e se você superar aquela parte que você não trabalhou até então, de modo que a dificuldade vem para lhe mostrar
Aí está um ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. Você é sempre na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. Não resolveu, não resolveu, não resolveu. No momento que se resolve, a dificuldade deixa de existir. Muda. As coisas mudam. Não existe mais aquele conjunto de coisas. Desaparece. Se não desaparece, tem outro significado, outra realidade. Então, enquanto as coisas nos assaltam, atacam, nos atingem especialmente, é sinal de que não que a realidade fora de nós é assim, 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 não. Mas que em mim as coisas são ainda assim, 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 assim. Aí está tudo. O resto são questão de clareza e de vontade. E de, como que, prece constante, não? Para se assegurar da melhor ajuda possível, a mais poderosa.